nosso convidado de hoje no Quintas com Quintais é o coreógrafo e professor de dança Fábio Batista. Tudo bem, Fabinho? Tudo bem. Melhor agora, né? Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui em meu nome, em nome da direção da TV Alerj, né? E o objetivo do programa é justamente esse, né? É trazer as pessoas que sustentam o carnaval, que dão base para que o trabalho de um carnavalesco se projete, né? E porque nem sempre nas transmissões, ou até mesmo na imprensa como um todo, a gente tem esse reconhecimento do profissional que sempre dá suporte ao carnavalesco, né? E são poucos carnavalescos, né? Não estou fazendo aqui uma crítica, muito pelo contrário, mas acho por consequência mesmo do caminhar da profissão, do corre-corre, a gente acaba esquecendo, às vezes, de fazer um comentário, de fazer uma alusão. Então, o nosso programa tem essa história aí bonita já de bastante tempo, de contemplar vocês que são aqueles que dão a luz para que os carnavalescos possam trabalhar à vontade. É assim o teu sentimento também? É engraçado, uma hora a gente trabalhou, né? Isso também te agradecer também pelo... que eu acho que você me deu um dos pontapés iniciais para trilhar essa carreira como coreógrafo dentro das escolas de samba, né? Que acaba criando para a gente uma possibilidade de desenvolver a carreira de dança, mesmo que não seja no âmbito da comissão de frente, mas que seja ali nos meandros, né? Com a comunidade, transformando aquela galera em dançarinos, em um grupo artístico, né? No meio da escola de samba. E essa questão do reconhecimento, assim, graças a Deus, eu sempre me senti muito reverenciado pelos carnavalescos, até porque a minha trajetória não começa exatamente na coreografia, mas começa como passista, né? Então, esse lugar que foi sendo galgado para mim na coreografia foi até a convite, né? Dentro do próprio Salgueiro. E você começa no Salgueiro? Começo no Salgueiro. Na verdade, como aula coreografada, eu começo no Paraíso do Tuiuti, né? No Salgueiro, eu fazia algumas experiências com a Escola Mirim, né? Eu fui mestre de sala, enfim. Mas eu começo a aula coreografada mesmo, mas pensando o carnaval da maneira como eu desenvolvo agora, foi no Paraíso do Tuiuti. Tinha alguma relação com o Carlinhos, lá do Salgueiro? Com o Carlinhos do Não, Salgueiro? então, a gente fez, eu e Carlinhos, nós fizemos, muitos anos atrás, o enredo falava sobre aviação. Foi a nossa primeira experiência ali, juntos, né? Eu fazia parte de uma companhia de dança, que tinha uma escola de dança, e o Carlinhos também tinha um grupo dele. A gente foi designado a trabalhos diferentes, porque eram duas pessoas juntas. Então, na época, a gente foi sendo desmembrado, ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? Ele passou a se dedicar mais à questão dos passistas também. Eu também era passista da escola na época. Então, a gente ficou numa dupla função ali. A gente tinha que sambar e coreografar. O enredo sobre aviação era meu. Era seu. Então, por isso que eu falei, você foi um dos primeiros que... Porque ali foi deu a esse primeira pontapé. vez que foi dada a oportunidade para o Carlinhos coreografar Isso. uma ala, né? Isso, foi ali. A gente tinha feito o Mirim, então acho que a escola acabou, você, né, junto com o Salgueiro, acabou abraçando a ideia de que tinha dentro da escola duas pessoas de formação que dava sustentação ali para trabalhar com a comunidade. E você lembra que na época não era comum a iluminação de avenida, a iluminação cênica. Não era. Aquela ala já era bem E a revolucionária, gente conseguiu né? colocar luzes nos ombros e por algum motivo alguém, isso é um troço, não vou dizer histórico, mas é uma curiosidade que tem que ser registrada. Alguém, ao perceber que a ala era toda iluminada, né, porque ia simulando uma pista de pouso, né, baixou a luz da avenida. Baixou a luz, e a galera aplaudia muito. E a gente veio, pela primeira vez, talvez, a grande experiência de pouca luz na Marquês de Sapucaí, né? E a gente tinha a pá também, né, de sinalização, que era muito bonita. A pá de sinalização, aquela sinalização, gente, que o aeroporto faz, né? Pá, eles traziam isso nas mãos, né? E quem puder assistir foi 2002, né? Eu sou ruim para data, mas foi nessa época mesmo, 2002. E, de repente, do nada, o grupo, né, começou a bater essas raquetes, entre aspas, de sinalização, e eles começaram a bater no ritmo do samba, e foi lindo, porque aquilo vinha pá, 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 pá. Porque a gente produziu uma questão rítmica ali, né, para
para transversalizar a ideia de representar a ala com os sinaleiros dos aeroportos, mas também jogar uma condição rítmica do samba. A gente estava lá atrás, né? Justamente Era a última encerrando o ala. desfile. E aí, sempre que encerra o desfile, tem aquela ideia da percussão da bateria tá longe, né? E a gente ali foi na avenida, tá, Mauro? Assim, vou confessar para vocês que O viu o carnavalesco desfile. nem sabia, que no caso Foi na era eu, avenida, fiquei também tinha- surpreso com tudo isso. A gente criou o esquema de fazer duas vezes a coreografia para uma. Só que tinha um vazio muito grande da galera, até por conta da precisão do espaço, era uma ala muito bem alinhada para representar as pistas, né? A pista de trem de pouso. E depois a galera falou assim, cara, vamos bater alguma coisa para a gente poder fechar a escola com gás, assim. A galera aplaudia muito, foi muito bonito. Ficou bonito, um momento único. Quem puder assistir lá, eu tenho a impressão que foi 2000... É, por aí, 2000. 2001, 2002. 2002, é. A nossa produção vai ver aí. Salgueiro, o ano da aviação, o ano da TAM. Né? Nós Da pegamos TAM. no Salgueiro só enredos patrocinados. Patrocinado. Os 4 anos de Salgueiro foram enredos patrocinados. E voltou, né? Porque, na verdade, ele também volta às aulas coreografadas, né? O Salgueiro ficou um bom tempo sem aula coreografada. Fabinho, você é cria do Andaraí. Sou, criando Andaraí. E quando é que o menino começou a entender que ele estava no caminho da dança ou do passista? É natural, praticamente, que a garotada siga esse caminho, né? Mas teve algum projeto dentro do Andaraí, algum projeto, ou você já foi direto para a quadra de Salgueiro? Não, então, minha mãe era passista, né? A gente tinha ali a Flor da Mina como o quintal da nossa casa, né? Flor da Mina. Então, fui criado dentro da Flor da Mina, eu era vizinho do Pedrinho da Flor, então vi muitas composições sendo feitas ali, no prédio onde eu morava. Minha mãe, além disso, era também chefe de torcida de compositores como Carlinhos Melodia. Uma galera que fazia samba consultava minha mãe para levar a torcida do Andaraí. Então, sempre fui naqueles ônibus de torcida, né? Aí, minha primeira experiência quanto escola de samba, do Grupo Especial, vamos dizer, foi o Unidos da Tijuca, porque o Carlos Melodia tinha uma sequência de sambas vencendo ali. Alguém me viu lá no Tijuca e falou assim, cara, você tem que desfilar na escola de samba Mirim. Aí me indicou o Aprendizes do Salgueiro. Então, passei a fazer as atividades no Aprendiz do Salgueiro, aprendi a tocar, a sambar, que sambar eu já sabia com a minha mãe, mas eu também fui mestre de sala mirim, então ele foi desenvolvendo, né? Mas ainda não tinha isso como uma Mestre de questão sala mirim? profissional. Fui mestre de sala mirim. É bonitinho, Eu fui né, diretor mestre? de harmonia mirim, eu fui diretor de tamborim mirim. E com o Mirim você passou por todas Mirim eu as... passei, o Aprendiz do Salgueiro foi uma escola muito importante para a minha formação, né? A dança do mestre Sala é A uma dança. coisa belíssima. O que você acha das coreografias de mestre Sala Porta-Bandeira hoje em dia? Eu milito Rio e São Paulo, né? Em São Uhum. Paulo você ainda tem a dança tradicional, né? Você não tem... Porque aqui no Rio começaram a coreografar os casais de mestre Sala Porta-Bandeira com uma coreografia que seja pertinente ao enredo, enfim. Mas São Paulo ainda é a dança tradicional. E acabou que virou quase que uma obrigação hoje de um casal de mestre sala e porta-bandeira ter uma coreografia específica, né? Eu tenho minhas restrições quanto a isso. O que você acha sobre isso? Eu não posso falar muito, porque eu já fui coreógrafo de casal, né? Bem no começo, tá? Bem no começo, quando se pensava alguém que podia orientar. Mas eu passei pelo Manuel Dionísio, né? E não foi muito tempo minha carreira de mestre de sala, não foi. Eu gostava de sambar, eu já tinha essa ideia de coreografar. Então eu passei por um projeto social, sim, né? Lá no Andaraí, tive formação em balé clássico, e dança afro, dança moderna, me profissionalizei, né? Fiz algumas experiências internacionais também que me embasaram muito, né? Na Rússia, Catar, com a galera aí, como Ludmilla, vários outros, muitos Mas empresários aí você ia mais importantes. com os shows, né? Eu ia mais com o show. Quando eu parei para pensar a escola de samba como campo profissional, foi quando eu recebi esse convite seu para fazer aula, e aí também do Rodrigo Siqueira lá na Tuiuti, e aí começou a abrir um outro mercado, que não era só aquele da atuação, que era também do backstage, da preparação. E as primeiras aulas que a gente fez, por conta desse impacto da aula dos sinaleiros, a outra indígena que eu fiz lá no Tuiuti, a galera começou a ver que tinha uma possibilidade daquele que era passista, mirim, seguir uma trajetória de escola mesmo, né? Então eu fazia formação profissional nas escolas de dança, né, da companhia étnica, e também desenvolvi esse trabalho coreográfico na escola de samba. Eu cheguei a coreografar casal de mestre sala e porta-bandeira, fiquei responsável um tempo pelo casal mirim do Aprendizes uma época, depois fui fazer essa experiência com a São Clemente,
que era Bira, e a porta-bandeira, meu Deus, que memória ruim. Mas é porque eu fui chamado pelo Bira. Então, a gente fez um contratozinho bonitinho com a São Clemente e fiz a preparação deles para a quadra, para entrosamento deles, enfim. Já estavam começando as pessoas a capitanear a ideia de ter um coreógrafo, a ideia de ter um incentivador, alguém que corrigia, né? Os casais começaram a... Movimento de mão, são Movimento de pequenos, são mão, minúcias, né, preparação, do casal que a gente não... O que eles alegavam, da minha experiência, é que eu tinha uma experiência com a dança popular, com a dança raiz do Mestre Porta-Bandeira, e tinha formação também do balé clássico e outras danças. Então aquilo agregava de alguma maneira. Eu tentava também, nos meus estudos, congregar essas duas coisas, não tirar a tradicionalidade, ao mesmo tempo estar uma alinhada, descer ao mesmo tempo, fazer a reverência de maneira mais cortês, né? E o Bira tinha uma escola de mais sala que é a Mangueira, né? Que tem aquela elegância do delegado, aquilo tudo, aquela passada de perna bem definidinha que ele tinha, mas ele era alto, então ele queria suavizar também a presença dele, porque ele era massa, né? Maçudo, imenso, diante da porta. A menina era muito... Ela é uma grande porta-bandeira, esqueci o nome dela. Era muito alinhada, né? Era bem clássica, ela era bem clássica e ele bem Mangueira, né? Como era Birinha, como era... Marquinhos, então era dessa escola. A ideia era juntar essas duas escolas, como faria isso? Então, isso detém uma pesquisa, e o meu estilo de trabalho nunca foi impor, sempre foi aproveitar aquilo e descobrir algumas outras coisas que a gente pode descobrir no corpo da pessoa. Hoje, eu vejo já um trabalho um pouco mais evoluído nesse sentido, profissionais, eu acho muito específica a coreografia. Né? Vamos falar do assunto tal, então aquela coreografia tem que estar dentro do assunto tal. A impressão que eu tenho, Mauro, tomara que seja impressão, que às vezes o casal chega rotulado pelo próprio coreógrafo, né? Esse casal do coreógrafo tal. Então espera-se que na formação deste coreógrafo esteja emplacado ali uma dança que esse coreógrafo faz. Assim, o coreógrafo X da escola X é coreógrafo do casal tal. Então parece que ele tem que atender o perfil desse coreógrafo. Quando ele está um pouco fora da sintonia, ele está bruto, não chegou ao alcance da coreógrafa tal. Está sendo construída uma inversão aí no caso. Uma inversão. Assim, na minha impressão, Sim. Pela variação das notas e pela movimentação dos coreógrafos, eu fico pensando que esse mercado está se consolidando a partir de quem faz a coreografia e não a partir de quem dança. E só para contextualizar aqui, que a gente ficou com uma data no ar, a produção informou que foi Salgueiro 2002. 2002. Então, quem puder assistir no YouTube, Salgueiro 2002, era um enredo sobre a aviação. A última ala, à frente do carro do comandante Rolim, que era um carro todo em branco, né? Todo em branco. Foi uma das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez que fizeram um teste de luz na Marquês de São Francisco em 2002. Pode ser, né? Bem provável. Esses pioneirismos ninguém lembra, né? Aquilo, né? E Fabinho, quando é que você mergulha nesse teu estudo específico da dança afro? E por onde você começa? Eu começo pela companhia étnica, né? Pela mestra Carmen Luz, que propõe um trabalho de cultura, mas um trabalho também de identidade racial e social. Era um projeto social muito engajado na questão identitária, né? A gente tinha passado por um processo muito difícil no Andaraí, que foi uma chacina em 97, eu sou sobrevivente dessa chacina. O projeto chega meses depois para... Foi até escolhido por conta dessa notícia o local para desenvolver esse projeto, e eu fui assistencializado por esse processo. E eu quis ser profissional. Então, como a gente tinha essa questão identitária muito forte, o que me restava, como eu projetei ser diretor e coreógrafo, era estudar as origens, estudar as nuances desse processo, e foi esbarrando em outras, né? Você começa a pesquisar uma coisa, já perpassa por um processo histórico do Brasil, perpassa por um processo histórico da África, então foi me levando para esses lugares. Eu fui aí me veio a ideia, a faculdade também de História, por conta disso, não a faculdade de dança. E você é formado em História, no caso. Quer dizer, a dança acaba te levando para caminhos que... Sim. Eu achei que para a gente trabalhar o processo identitário na cultura, precisava fortalecer a história da cultura negra, não só a prática, entendeu? Tá bom. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos
Estamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o coreógrafo Fábio Batista. Fábio Batista me remete a Mercedes Batista. É evidente que é uma grande influência, né? É uma referência do balé afro. Como que você chega a Mercedes e o que você traz de Mercedes no teu trabalho? Cara, a Mercedes, assim, nas aulas, na prática, né, das aulas da companhia étnica, a aula teórica era muito importante. Então, uma das primeiras histórias que a gente ficou sabendo dentro do projeto era a história de Mercedes, né, que nos veio assim como uma grande revelação e também como um objeto de potencializar aquela dança que a gente fazia. Então, essa referência para a gente foi primordial para se enxergar na dança, né? Porque até então, o que a gente via de dança afro, a gente que era da comunidade, era algo ligado à religiosidade, né? E algo ligado à folclorização, assim, que não era uma coisa que na década de 90 as pessoas estavam muito ligadas, né? Era o boom do baile funk, era o boom da praia. Então, ter a Mercedes como referência foi muito importante, porque quando a gente assistia os espetáculos, eram espetáculos de balé clássico, né? Espetáculos de cunho europeu. Também, na época, tinha muito o panorama da dança, que era a galera que vinha de fora, da Alemanha, da Austrália. E a gente tinha muita troca com essa galera por conta de retorno social dos projetos, mas a gente não se via naquela dança ali. Então, quando o Mercedes Batista entra para a nossa ideia de estudo dentro do projeto, a gente começa a acender a esperança daquela galera que pode fazer da sua trajetória uma trajetória resiliente, né? Não só da expectativa do outro fazer. Então, estimulou a gente, a Mercedes estimulou na gente o fazer. O fazer, o produzir. O produzir grupos, o produzir coreografias, o produzir espetáculos, para que essa história continue sendo contada. A gente sabia que os palcos não estavam disponíveis gratuitamente para a gente e que a gente precisava ser bom. Um grande legado da Mercedes no desenvolvimento técnico dela era tornar o bailarino bom. E a gente foi conhecendo alguns de seus discípulos, né? Gilberto de Assis, Walter Ribeiro. E o nosso contato mais próximo era o Charles Nelson, que é o nosso mestre daquela época, era o professor que nos dava a base que Mercedes tinha. Não, e se você contextualizar, na década da Mercedes, era muito mais difícil, né, se posicionar dessa maneira. Então, acho que o grande legado dela e a grande virtude é ter se posicionado num momento tão complicado. E detalhe, que eu não escolhi Fábio Batista por conta de Mercedes, eu sou Fábio Batista no nome. E daqui a pouco me vejo no meio do Salgueiro ali, descobrindo a história de Mercedes, que passou por ali, que deixou um legado das aulas performáticas e coreografadas. Eu falei, cara, eu tô no lugar, no momento, sobrenome. Né? E muita gente me perguntou já, algumas pessoas até hoje perguntam se eu tenho algum parentesco com a Mercedes, mas a Mercedes, o vídeo dela, infelizmente, não vingou, então ela não tem netos, né? Eu falo que eu sou neto dela da dança. Eu sou um filho de um professor, né? Tecnicamente, na dança, a gente fala que a gente é filho do professor, né? Sou filho de um dos filhos dela, então ela é diretamente minha avó. E passando por esse traçado dela, tendo pego ala coreografado, me sinto muito próximo, né? Claro, não comparando as épocas, porque ela passou por um processo muito difícil, muito árduo, né? De um racismo muito declarado. Não sei se é pior o que está agora ou o que era antigamente, né? Mas agora a gente vê ferramentas, né? Pessoas mais habilitadas para o debate, para o discurso, né? Antigamente era pouca gente, era ela, a Abdias, e as ferramentas também de divulgação, internet, tudo isso mudou muito. Mudou muito, né? As denúncias, as leis mudaram muito, os próprios editais mudaram muito, né? E a gente agora, também no meu processo de dar aula, Mercedes é um norteador para a iniciação e todo o processo da construção. Já foi enredo, estátua, virou estátua. E eu tava no enredo, cara. Tá tudo eu tava nesse enredo, tava lá na Cubango também. Infelizmente, ela não saiu, mas eu tava lá na Cubango, vi o Wagner desenvolver aquilo, achei lindo a maneira como ele contextualizou a história dela. Para as pessoas ainda foi uma grande novidade. Mas sabe que eu tive uma conversa muito interessante sobre Mercedes Batista com o seu Luizinho, com o falecido seu Luizinho Drummond. Seu Luizinho Luiz Pacheco Drummond, que durante muitos anos foi, ainda é, reverenciado como patrono da Imperatriz Leopoldinense, foi presidente, enfim. E deixou aí os seus herdeiros aí ao comando da Cátia, enfim, toda aquela turma lá. Na minha passagem pela Imperatriz, eu e o Luizinho tivemos um papo muito interessante sobre a Mercedes. A passagem da Mercedes na Imperatriz, que é muito pouco falada, né? Que é muito pouco dita para as pessoas que ela foi um destaque, que ela foi uma pessoa de destaque na
na Imperatriz Leopoldinense, ele tinha boas lembranças dela. A gente tem que sempre reforçar essas figuras, porque elas acabam sendo meio esquecidas. Né? Fora da nossa bolha, então, nem se fala. Era boa as trocas com o seu Luiz. Ele ele era meio um griot, né, assim, também. É verdade. Assim, desculpa Já me aconselhei a comparação, muito com o Luiz. porque Já me aconselhei muito com o Luizinho. contexto racial não seria, mas ele era um bom contador de histórias ali. Ele sempre que ele me via, né, ele sabia que era do setor criativo, ele falava algum dado histórico, falava alguma coisa, assim, era uma pessoa, me aconselhava. Eu tenho boas memórias dele, que tá, inclusive durante o desfile na comissão da Imperatriz. Tá bem, vamos ver umas fotos agora para a gente conversar um pouco sobre a tua trajetória. Eita, pai. Olha aí. Isso aí é lá atrás, na época que a gente estava lá no Salgueiro, né? Tinha festa dentro do ônibus. Isso é bagunça nossa de saída de Salgueiro. Aquele é o Carlinhos de Salgueiro? Aí é o Carlinhos. Tá mudado, né, hoje. Ah, tá. Carlinhos tomou uma personalidade muito grande dentro do samba. Isso aí foi uma passagem na Vila com a Aldione, né? Ela me chamou para ir para lá, né? Porque eu saí de Salgueiro. E aí já era como passista. Aí já a gente foi um comercial. Isso aí foi um comercial da Havaiana, fui chamado para fazer um comercial da Havaiana. E era uma imagem que tinha uma revista tipo de turismo brasileiro. Essa viagem aí foi demais, cara. O Foi samba, pra onde isso? Isso aí foi no Catar. Nossa. Muito específico, essa viagem muito específica pra gente, porque o Catar tem uma outra dinâmica cultural, né? A gente adaptou o show para respeitar a cultura do país, e a gente também, que faz coreografia, que produz o show, que faz isso, tem que ter essa sensibilidade. Como é que é a receptividade daquele país? Não dá para você chegar lá e emplacar a sua cultura com toda a sua particularidade se você não entender a dinâmica, né, cultural do país. E foi um show muito bem recebido, né? Levamos quadros folclóricos, o elenco era maravilhoso, a produção estava linda também. Aí são alguns shows também. Já viajei bastante com shows também. A Ludmilla me levou para vários países. A Ludmilla abriu muitas portas para mim, muitas. Eu não sou passista, mas eu dou meus pitacos lá na parte artística. Essa é a Imperatriz. Isso é? Imperatriz. Lá na Imperatriz, antigamente, tinha um trabalho de mostrar a fantasia na Imperatriz. Hoje a gente fala sobre show, né, nas escolas de samba, mas a Imperatriz é uma escola que tem esse, não sei se pioneirismo, mas essa iniciativa muito tempo, porque ela tinha a apresentação das fantasias, era uma festa, e toda vez tinha um show de abertura, que era interessante. E aí foi o Zico. Aí foi o Zico. E nós fizemos também no Salgueiro com a aviação, não sei se você lembra, nós recebemos a Viviane Araújo, fizemos um quadro de recepção delas, foi o primeiro ano dela. Não somos lembrados. Nos vestimos de marinheiro, eu, Carlinhos, a galera dos passistas. Que foto linda essa. Isso aí são aulas, meus workshops, assim. Show do Arlindo, que eu fiz Ogum lá pra ele, no show do Arlindo, né? Batuques do Meu Lugar, do Arlindo Cruz. Isso aí foi reconhecimento do nosso trabalho lá do campeonato. Isso aí foi no Palácio, né? Foi já que a gente foi receber lá na Câmara. Esse é o trabalho que eu fazia lá no Andaraí, na biblioteca, né? De estimular a literância, né? Os projetos. Aí também me embasou muito estar perto dos livros, trabalho com os idosos. Também. Mas esse projeto permanece, não? Não, infelizmente não. Era um projeto de uma empresa privada, né? Que era dentro da UPP, mas como a UPP também se desmobilizou, mas o projeto está um pouco antes mesmo. Essa é uma das primeiras comissões de frente que eu fiz na Tuiuti. Essa aqui também foi na Tuiuti, essa aqui foi na Renascer de Jacarepaguá. Foi um grande desafio que o Marquinhos me deu de coreografar mulheres negras e gordas, né? Porque a ideia era mostrar essa volumetria nas mulheres negras de lã, né? Do lã. As mulatas do lã, né? Isso aí foi no Favela, né? No Expo Favela. A gente lá com... o prêmio de destaque, né? A gente ganhou esse ano os shows, né? Do show da final, ganhamos o melhor show da final na Mangueira do ano passado. Esse foi referente ao? Esse é o prêmio de melhor show da final. O Bisteca ganhou como personalidade feminina, né? Diretora de barracão, ele ganhou como ritmista. E a gente, né? No caso, o grupo do show ganhou o melhor show da final. Interessante isso.
Isso aí foi estandarte de ouro. Na Mangueira nós temos 2 estandartes de ouro de ala, e 2 desses estandartes de ouro de ala foi de ala coreografada. Que ano foi esse estandarte de ouro? 17 e 18. Esse acho que foi 17. Porque pelo palco foi 17. O estandarte de ouro é uma grande referência, né? Sim. E aí isso aí foi uma comanda que eu recebi desse vereador, né, com os trabalhos feitos com carnaval, somente na Mangueira, né? Daqui a pouco eu tô completando 10 anos de seguidos na Mangueira, casa que me abrigou, me acolheu. Isso aí é recente, né? Minha formatura como professor de história, como historiador. Foi uma batalha? Ou levou-te de boa? Sim, eu sou bom de batalha, Mauro, assim, eu gosto de desafio. Essa batalha eu decidi na pandemia, né? A gente passou por aquele processo pandêmico, eu cuidando da minha família, pagando apartamento, sem trabalho, e falei, vou estudar, né? E aí quis estudar. Fiz uma consulta espiritual e era o momento certo, embora fosse um momento adverso. Passei a estudar, passei na prova da PUC e fui estudar história, assim. E aí são os contratos, né? Tô agora na Cari, né? É isso que eu ia conversar com você sobre a sua trajetória atual. Passei pela Niterói. Isso é o espetáculo. É o nosso espetáculo lá da Companhia Clã, companhia que eu dirijo. Um espetáculo falando sobre mulheres negras, né? E tá em cartaz agora? Isso, ela está em cartaz agora do dia 21 a 24 de agosto no Teatro Carlos Gomes. Então, gente, de 21 a 24 de agosto, no Teatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes. Vamos prestigiar. Já está sendo vendido ingresso pelas plataformas, né, de venda. Isso é minha família. Isso aqui é uma história nova, né? Vim descobrir minha família a partir do meu pai, agora 44 anos de idade. Minhas irmãs me acharam. Jura? Conta essa história, isso é interessante. Juro. Então, eu não cresci com um pai, né, presente. Aliás, eu nem sabia que tinha pai. E as minhas irmãs me acharam porque meu pai entrou num processo de doença, né? Achava que era justo que eu tivesse nesse momento. Eu perdi meu pai agora no mês de julho, último dia de julho. Tive só um ano de convivência. Não foi nem convivência, mas 4 encontros com ele, 2 ele ainda podendo falar, 2 não, mas a gente pegou uma afinidade muito grande. Eu, essas minhas 2 irmãs aqui. Aqui é minha mãe, essa é minha irmã, que foi porta-bandeira do Salgueiro, né? Natália, já nascido e criado junto com ela. Mas essas 2 aqui, a gente se conheceu agora, a gente está nesse processo de afinidade, jantando, almoçando, conversando. Não dá para bater o passado, mas projetando um futuro de uma família lógico, mais unida. Mais unida, Eu falei, meu pai se foi, não me deu presente de Natal, nem presente de aniversário, mas me deu uma família agora no final da vida. Essas são as coisas que Deus projeta, né? A gente não tem como questionar. Tem aí um fundamento de tudo isso, né? E certamente tem um motivo para que tudo isso tenha acontecido. Aí Mercedes, né? Mercedes Batista. Eu ainda fiz direção de movimento do espetáculo Mercedes Batista ainda. Foi um musical? Espetáculo lindo. Foi um musical do Grupo Emu. Fez muito sucesso. Foi o primeiro musical dedicado a Mercedes. Agora já apareceram outros. Eu participei do filme também, Balé com o Pé no Chão, né, que é o do livro do Paulo Melgaça. Participei é um documentário, né, de pessoas que conviveram com Mercedes, mas o elenco que está dançando é o elenco que era da Companhia Étnica, que na época era o único projeto que ainda estudava a técnica de Mercedes, né? E hoje isso se perdeu? Não. Agora a gente está vendo aí a dança afro ganhando corpo, né? Ganhando os espaços. Eu estou dando aula em 2 espaços, na Mangueira, né? No projeto social da Mangueira e também na sede da Urbana. Mas tem uma galera bacana dando aula. Charles, que é o nosso mais antigo mestre, continua dando aula. Está fazendo um projeto dentro do Teatro Municipal também. A Escola Marília Neva voltou a introduzir a dança afro, né? Acho que ela está fazendo um revezamento com os professores, mas muitos espaços de dança hoje estão admitindo a dança afro, porque acredito que seja um efeito da demanda do próprio carnaval. Porque de uns 15 anos para cá, o carnaval tem consumido bastante a dança afro. E a gente eu faço parte de um coletivo, que é a Escola Carioca de Danças Negras, e a gente sempre tem questionado como que essa mão de obra vai para a avenida se ela não passa por uma qualificação, né? Então, esses espaços de fazer têm aumentado, as pessoas têm visto na avenida,
tem procurado, acho que também tem uma procura maior agora pela sua própria religiosidade, embora isso seja uma coisa separada, arte e religiosidade, mas uma coisa acaba esbarrando na outra. E tem uma galera procurando suas identidades, né? Suas origens, a partir da cultura, a partir da dança. E eu tenho visto muitos alunos nesse sentido. Antigamente era uma prática do corpo, uma dança de alto vigor, né? E sobe, desce, salta. Não, mas agora eu tô vendo uma galera mais estudiosa, querendo participar, querendo se adentrar na cultura afro de uma maneira, achar o seu corpo, a sua ancestralidade também. a partir da Interessante, né? No dança. momento que a gente só tem acesso ao caminhar de outras atividades artísticas, de outros ritmos, né? De É. outros olhares, através, vamos dizer, das comunidades, né? Entender que ainda existe esse olhar para as tradições, né? Para as danças mais que consolidam toda essa estrutura rítmica, né? Isso é bacana saber. E tem os editais também que estão mais voltados para a questão da- das práticas afrodiaspóricas, então também tem estimulado a galera a se profissionalizar para conseguir o edital, para conseguir a pauta no teatro, ela está um pouco mais democrática. A própria experiência da Companhia Clã, a experiência que eu faço, a gente está 5 anos com esse espetáculo, por exemplo, circulando. Fabinho, se remete essa foto aí. Essa foto eu botei porque eu estava passando por um processo nessa época de encontro, de achar o lugar, meu lugar na escola de samba, meu lugar na cultura, e eu fiquei pensando nesse menino lá do passado, né? Pensando nessa infância minha. Eu vi uma coisa do Paulo Vieira, que ele falou assim, eu sou aquilo que eu sonhei. Eu também sou exatamente aquilo que eu sonhei, né? Eu sonhei ser coreógrafo, eu sonhei fazer parte da escola de samba, né? Eu tive essa experiência, eu tive o privilégio de passar por mestre Sala, pela bateria do mestre Louro, pela bateria do mestre Marcão, coreografei bateria, coreografei casal, coreografei carro na Viradouro, poxa, Muita então, coisa, muita né? coisa. Eu fiquei olhando para o passado e falei, cara, de onde a gente saiu? Eu digo a gente porque eu vou botar minha família junto, botar meus amigos juntos, porque eles sempre estiveram ao meu lado. Falei, de onde a gente saiu? Da escola municipal, daquele Rio de Janeiro, década de 90, muito violento. Para agora, fazer escola de samba, eu quis olhar para esse passado e ver esse menino No lá tempo que a atrás. gente ainda tinha foto no colégio, né? Tinha foto no colégio, como era importante, né? Ô, Fabinho, aproveitando essa foto aí, aqui no Quintas com Quintais, né? Antes de tudo, quero te agradecer demais a presença, né? Sempre eu reitero, sempre eu reforço em meu nome, mas em nome de toda a direção da casa. É um prazer grande recebê-lo aqui, contar um pouco da sua história e que a sua história sirva, né, de incentivo, né, para novos meninos, para as novas gerações de meninas, de meninos, enfim, de todas as categorias. Mas aqui no Quintas com Quintais, nós temos sempre uma pergunta que fecha a nossa trajetória de bate-papos e de conversa. O que o Fábio Batista de hoje diria para o Fabinho lá dessa fotinho aí? Eu ia agradecer. Obrigado por não desistir. Eu ia falar para ela, muito obrigado por você ter sido essa criança tão arteira, difícil. Minha mãe fala para mim, graças a Deus você cresceu. Eu tava mais você, pequeno, aprontando, querendo ir. Eu ia para a igreja, depois eu ia para Macumba, eu ia para a festa junina, viajava com um grupo de teatro para a igreja, para não sei para onde. Eu sempre inventei esses trajetos. Tem uma história muito interessante desse Fábio aí. Eu estava de castigo fazendo dever e e a minha avó botava eu para fazer dever na tática dela, ouvindo Rádio Tropical. Eu ouvi no Rádio Tropical e as pessoas me chamando para brincar e eu daqui a pouco me interti com a Rádio Tropical e eu vi claramente que tinha um concurso de calor no Mirim para cantar. Eu anotei o endereço, perguntei ao motorista do ônibus se passava lá, ele falou que passava na Praça Tiradentes, número 110, acho que 10, eu me lembro até hoje. E ele me levou. O motorista do ônibus falou, solta aqui, é ali. Há uma fila de crianças com seus pais, com a sua mãe, eu sozinho com essa blusa de escola aí. Acho que eu tinha 8 anos, não sei. E aí eu cheguei lá, malandramente, a pessoa, na hora de entrar para lá, o cara falou, ó, atenção responsáveis, passem aqui, peguem a autorização e subam com seus filhos pós-autorização assinada. Aí eu falei para a moça assim, a senhora poderia assinar minha autorização? Porque minha mãe foi comprar um pastel para mim ali. Mas ela não vai ficar preocupada com você, não? Vai não, ela sabe que eu vou subir. Aí eu joguei o nome do Pedrinho da Flor, que na época era meu vizinho, a gente estava como primo, eu sou primo do Pedrinho da Flor.
Ela, "Ah, que bom", e ele, tipo, na época fazia, né, um sucesso, e eu subi. E aí chega lá, eu encontrei a produção e tava o seu Armando. E ele falou: "Quem é o primo do Pedrinho da Flor aqui?" Que eu fiquei sabendo que tá aqui. Eu falei: "Eu?" Aí ele me jogou no estúdio, começou a experimentar música com a minha voz. E eu falei: "Cara, o que que eu tô fazendo aqui agora?" Porque eu não achava que isso fosse dar certo, mas eu fui tentar. Eu fui fazer por pirraça, porque eu não queria ficar escutando rádio tropical todo dia fazendo dever de casa. E aí fui selecionado e fui pro palco. Então foi minha primeira experiência no palco foi cantando uma música do Jorge Aragão, Papel de Pão, Ah, e no palco do João Caetano, nossa, que né, no maravilha. concurso de Calouro Mirim. E minha mãe falou: "Cara, você é maluco. Eu não sei quem fez Então você você ia assim." agradecer esse menino Eu queria agradecer justamente. essas artes que ele fez, porque ali eu gostei, né. As pessoas aplaudindo, e eu pequenininho, bochechudinho, sabe. Minha mãe fez um cabelo em homenagem ao o Jorge Aragão. Ela quer me bater, tá. Porque ela falou: "Como você fez uma coisa dessas aqui no Andaraí pra Praça Tiradentes? O perigo que você correu." Aí quando eu mostrei a autorização pra ela, ela me botou de castigo e foi ligando a família inteira: "Fulana, Fabinho vai cantar, você quer?" E aí foi. Aí Daí foi. eu vislumbrei isso. Eu falei para você, Paulo Vieira, como inspiração para parafrasear ele, assim: "Eu sou o menino, eu sou o homem que esse menino sonhou." Maravilha. Fabinho, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Quintas com Quintais e se você quiser rever este programa, acesse as nossas redes sociais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.